O que é NAFTA? É um bloco econômico formado por países da América do Norte. Esses países são Canadá, Estados Unidos e México, que juntos criaram o NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte foi assinado pelos líderes de Canadá, México e Estados Unidos em 7 de outubro de 1992. Porém, somente entrou em vigor 2 anos após, no dia 1º de janeiro de 1994, depois de um conturbado processo de confirmação por parte dos Estados Unidos da América, onde a xenofobia e o etnocentrismo e o preconceito de certos setores políticos oferecerem formidáveis obstáculos. O NAFTA criou uma zona de livre comércio no qual tarifas e certas outras barreiras ao comércio de bens, serviços e recursos financeiros serão gradualmente eliminados, em um período de 15 anos. Mas espera-se que a maior parte das liberações ocorra nos primeiros 5 anos. As razões econômicas do NAFTA são de fácil compreensão, se considerarmos que o comércio com os Estados Unidos representa 70% do comércio exterior do Canadá, que 80% das importações mexicanas originam-se nos Estados Unidos e que o Canadá e o México são o primeiro e o terceiro parceiros comerciais dos Estados Unidos. O NAFTA nasceu de um regime de livre comércio que já existia entre os Estados Unidos e o Canadá, que possuíam antes do NAFTA estruturas econômicas semelhantes. O precursor do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá, não causou controvérsias nos Estados Unidos e foi aprovado sem dificuldades pelo Congresso, entrando em vigência em 1989. Por outro lado, o México participou do modelo geral da economia da América Latina até o surgimento da crise da dívida externa, em agosto de 1982. O efeito em rede da crise política, contudo, resultou na mudança dos modelos adotados tradicionalmente pelos países da região para o conceito de mercados abertos, integração econômica e crescimento, conduzido pelo setor privado, atraindo investimento estrangeiro. Durante a campanha eleitoral de 1992, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, mesmo como candidato, adotou como tema de campanha o apoio ao NAFTA e ao livre comércio. Durante sua primeira administração, as negociações foram concluídas e finalmente aprovadas pelo Congresso, depois de um difícil e lento debate. Após novembro de 1993, o NAFTA começou a valer em 1994, com a inclusão do México. O propósito do NAFTA é um passo estratégico com a adoção do modelo Hub and Spoke, que significa cubo e raio, através do qual os Estados Unidos procurarão expandir a estrutura do NAFTA para ampliar o número de países com reserva de mercado comercial para suas exportações, ao mesmo tempo que impedir ao acesso de quaisquer terceiros, inclusive seus sócios no NAFTA, aos seus mercados. A expansão do NAFTA era vista pelos formuladores de política em Washington como a mais importante estratégia, se não a estratégia para criar a ALCA, por causa de um ano de eleição nos Estados Unidos, no caso 1996, a promessa do NAFTA ao Chile nunca se materializou. Na realidade, na administração de Clinton, evitou buscar a autorização necessária para negociar a adesão do Chile. Enquanto isso, o Chile já participava de um acordo de livre comércio com o México, aderiu a outro acordo com o Canadá. Além do Chile, permitia-se calcular a expansão do NAFTA, ao incluir países com economias compatíveis. Possivelmente, um país caribenho seria o próximo, como por exemplo Trinidad e Tobago, que decisivamente cumpria os critérios mais imediatos. Até agora, contudo, o NAFTA não expandiu suas fronteiras. Alguns investimentos no setor foram feitos progressos até consideráveis por parte do México. Os países membros aceitaram conceder uns aos outros o tratamento de nação mais favorecida, de eliminar restrições ao repatriamento de capital e de garantir a livre conversibilidade das respectivas remessas. Essa garantia cambial é extraordinária, quando originária de um país como o México, historicamente afetado por crises de balanço de pagamentos. Mais ainda, os países membros concordam em garantir a isenção
a desapropriação, a não ser por interesse público. O que são blocos econômicos? A formação de blocos econômicos se faz necessária devido à globalização, que traz uma tendência natural ao comércio. Esses blocos são formados geralmente por países vizinhos e que tenham afinidades comerciais e culturais. O principal objetivo da criação dos blocos econômicos é facilitar o comércio entre os países membros, adotando certas medidas. O comércio entre os países membros dos blocos gera crescimento econômico entre eles. Algumas medidas para facilitar esse comércio podem ser redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias, facilitação de procedimentos burocráticos, facilitação do tráfico de mercadorias e serviços. Objetivos e características do Bloco Econômico NAFTA. Garantir o livre comércio e competição justa entre os 3 países participantes, facilitando o comércio de mercadorias entre eles e eliminando as barreiras alfandegárias. Estabelecer uma estrutura para a futura cooperação trilateral, regional e multilateral para expandir e realçar os benefícios deste acordo. Dados estatísticos do Bloco Econômico NAFTA. Os dados a seguir referem-se às informações dos 3 países que compõem o NAFTA: população, PIB e renda per capita. Acontecimentos recentes. A mídia veicula a situação do México no início deste ano. Há indícios de que o NAFTA beneficia especialmente os Estados Unidos e que o mesmo não ocorre com os demais países integrantes do bloco, o que contradiz os objetivos que estão expressos no artigo 102 do Tratado do NAFTA. O grupo conclui que o acordo da NAFTA, numa linha de intervenção setorial, visa implementar e estabelecer medidas abrangendo os principais setores de atividade econômica dos 3 países membros. Contudo, muitos analistas vêm manifestando as suas preocupações com as acentuadas assimetrias e disparidades entre as partes. Estados Unidos e o Canadá de um lado e o México de outro. Um dos aspectos que suscita questões quanto à abrangência e ao ritmo da liberalização do comércio é que na NAFTA não existe, de forma abrangente e relevante, um tratamento especial e diferenciado para o México ou outro país em desenvolvimento que no futuro venha a ingressar no acordo. Seria necessário estabelecer mecanismos e políticas de ajustamento, sobretudo para o México, para que todos os países pudessem ser beneficiados pelo acordo e que este se tornasse realmente trilateral.